hoje, né? Lá nos Emirados Árabes, lá na COP, na realidade, né? Vamos ver se a gente consegue te extrair um pouco desse suco, porque todo o discurso dele, não sei se você notou, muita gente compara as viagens dele com as viagens do ex-presidente Bolsonaro, mas toda a viagem dele, ele está levando o Brasil para fora, ele está trazendo projetos novos, ele está colocando efetivamente o território, a força de trabalho do Brasil, a capacidade brasileira como forma de atrair investimentos. Agora ele fez isso quase como um caixeiro viajante ali na Alemanha, né? Ó, nós só uma bola da vez, se trata de trazer grana para cá que a gente está precisando. E vai precisar, viu, Thalita? Porque o orçamento para o ano que vem está bem apertadinho. Se o presidente quer efetivamente que a economia tenha um desenvolvimento grande e rápido, vai precisar desses investimentos internacionais. Vamos começar daí, então. Você toca nessa viagem de Lula à Alemanha e ele pede ajuda para a concretização do acordo União Europeia-Mercosul. Você é crítico desse acordo. Desde o princípio você tem pontuado isso aqui no Bom para Todos, né? Mas Lula coloca como quase uma prioridade fechar esse acordo, né? Como você está vendo, o presidente francês meio que pulou fora da negociação, o que isso significa, inclusive, e o que a gente pode esperar desse acordo? Então, Thalita, a gente tem que entender o seguinte, esse acordo já foi assinado, tá? O Brasil... Hoje, como essa questão se avolumou, como que você tem visto essa discussão? A gente também trouxe essa fala do Lula agora, inclusive do Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, falando já em levar a Petrobras ali para os Emirados Árabes. Se eu não me engano, eu li alguma coisa que ele falou, olha, não tem a ver com petróleo, mas sim com a questão do fertilizante. Então, assim, como que isso evoluiu na sua avaliação, Fernando? Thalita, tem duas críticas muito fortes a essa postura do Brasil e elas vêm de locais diferentes da sociedade. A gente tem que compreender essas duas críticas, vamos parar com tudo o mais rápido possível, porque o planeta não se sustenta. Essa é uma crítica muito real, tá? Os números estão aí concretos, as evidências o Brasil já começando a sentir, outros lugares do mundo, como a própria Europa também está sentindo, mas infelizmente nós não vamos conseguir transformar a matriz energética do mundo na velocidade que nós gostaríamos e que talvez nós precisemos. Né? Então, uma parte dessas pessoas precisa sim ser ouvida e essa crítica precisa sim aparecer e que bom que ela está ali. E esses caras dizem, olha, o Brasil não tem que entrar na OPEP, nem OPEP+, nem coisa nenhuma, tem que dar as costas para isso, fazer a transição da sua matriz energética e nem ficar pensando mais em combustíveis fósseis. Para essas pessoas, e talvez eles até tenham razão, seja o momento da gente abandonar completamente os nossos combustíveis nesse sentido. O outro grupo de pessoas que vem criticando essa postura brasileira é a extrema-direita. Quer dizer, a Petrobras de repente decidiu que vai abrir um escritório, eu não sei se é um escritório, é uma fábrica, é um investimento lá, e não comunicou o presidente. O presidente ficou claramente preocupado com isso, né? Demonstrou sua preocupação ali. Quem conhece o presidente sabe que ele não gosta de ser pego de surpresa nessas questões, e certamente o presidente Jean Paul Prats vai receber aí um convitezinho para explicar direitinho o que está acontecendo ali na situação, porque isso que foi feito ali é uma grande pegadinha dos jornalistas, né? Eu sei, Thalita, ser jornalista, e não estou dizendo aqui que jornalista faz pegadinha o tempo todo, mas alguns fazem, quer dizer, aproveitam a contradição que já existia entre a entrada do Brasil na OPEP Plus e a questão dos compromissos ecológicos, e insere uma informação nova que desconcerta a pessoa que está sendo entrevistada e a partir daí faz parecer que isso é uma coisa maior do que efetivamente é. Acho que não. Acho que está sendo bem levado e o nosso papel na OPEP Plus talvez seja mais importante para os próprios ecologistas do que eles gostariam de assumir. Lula coloca isso, que ele entraria na OPEP Plus para ser ali dentro uma parte que preza por essa transição energética, que coloca isso em pauta, que bota essa discussão na pauta. Cabe esse discurso nesse momento, Fernando? Cabe sim. Primeiro vamos dizer para as pessoas, né, que é muito chique quando você fala OPEP Plus, Thalita, com o Diana eu vou pegar esse. Né? O que significa isso? Né? É mais ou menos como os amigos que você tem, né, no seu casamento. O seu casamento quem decide é você e o seu companheiro ou a sua companheira, ponto. Agora você pode ouvir amigos próximos, confidentes, que tenham interesse, que estejam ali colocados, que efetivamente tenham alguma coisa para trazer de bom, e você vai chamar esse grupo de pessoas que discutem, né, e que fazem parte dessa relação de talvez amigos plus, né? A OPEP Plus é mais ou menos isso, viu, Thalita? É um conjunto de países que vai sendo convidado para participar do processo decisório, né, que vai sendo colocado ali para dar um pouco mais de consistência para esse processo e que de alguma maneira sim consegue
consegue ser ouvido porque é convidado a falar naquelas situações. Se não existisse esse OPEP Plus, bom, as decisões vão ser tomadas só pelos grandes sheiks e pelas pessoas que estão ali dentro dessa própria indústria. Em existindo, o Brasil tem uma possibilidade, sim, efetiva de fazer uma transição, de propor alguma novidade, de questionar algum assunto que está ali colocado. Então, eu acho que não só é importante e tem espaço, como efetivamente, se for bem utilizado, acho que a gente pode fazer desse limão uma limonada, Thalita. Perfeito. Vamos falar então sobre Venezuela. Quero muito te ouvir sobre essa questão da Venezuela. Tem ganhado destaque também na imprensa. Achei muito sutil essa fala de uma crítica sutil que faz Lula ao falar sobre Maduro e esse referendo, ao mesmo tempo que critica um possível conflito na região. Ele diz, né, América do Sul é tudo que ela não precisa de confusão nesse momento. Então, assim, eu queria que você desse a sua opinião sobre o que está acontecendo na Venezuela, esse desejo de anexação da Guiana, e a fala de Lula junto a isso tudo. Vamos lá, temos 3 problemas aí nessa fala. Primeiro, eu acho que a fala do presidente Lula foi um ato de sincericídio, né? O presidente foi pego de surpresa e reagiu dizendo, olha, o plebiscito vai dar o que o Maduro quer que dê. Depois que ele pronunciou a frase, você vê que ele dá um sorriso e diz, falei demais, né? Porque essa frase vai ser utilizada efetivamente pela direita em todos os lugares aí, e a partir de agora, de uma certa maneira, a própria participação popular começa a ficar um pouco mais frágil, né? Porque o presidente diz, a participação popular vai dar o que o líder quiser, e a gente sabe que não é bem assim, tá? Então esse foi o primeiro. O presidente sentiu ali que ele deu uma escorregada, voltou, trouxe, e aí caiu no que a gente chama de bola de segurança no vôlei. Lembra bola de segurança, Thalita? Quando a coisa tá complicada, você leva para uma ponta para o cara maior, grandão, dar uma porrada e sair de lá. E a bola de segurança dele foi a paz. E aí ele chegou lá e disse, tudo que a América Latina não precisa é de guerra. E botou a bola no chão e ficamos por isso mesmo, e fingindo que nada aconteceu, diga-se de passagem, né? Mas ali foi uma escorregadinha. O grande problema que a gente tem ali é assim, o território não é da Guiana. Tá? O território que está ali da região de Essequibo é um território que internacionalmente é reconhecido como uma região em litígio desde 1966. Na realidade, desde 1899. Eu não conheço os tratados que o presidente citou ali, ele citou 2 datas, 897 e 965. Eu desconheço esses tratados, de repente o presidente errou os dados, as datas, ou eu realmente não conheço esses 2 tratados. Mas os 2 tratados, os 2 momentos chaves para entender essa questão, é uma conferência em 1899 e depois um tratado em 1966. Tá? A conferência de 1899, ela vem exatamente para resolver os problemas das antigas colonizações. Como é que foi feita a independência na América Latina? Às vezes as pessoas não sabem. Isso aqui tudo era parte ou do Império Espanhol ou do Império Português. Quando os países começaram a se tornar independentes, vinha a questão, ok, qual é o nosso território nisso tudo? E aí se acordou de uma maneira mais ou menos consensual de que as independências os países seriam do exato tamanho que eram as antigas colônias espanholas, né? E para isso havia um problema sério sobre diferenciação de fronteira entre Espanha e Inglaterra. Não era nem entre nós, países latino-americanos. Não era uma disputa entre Venezuela e Guiana. Era uma disputa entre Espanha e França, Espanha e Inglaterra, diga-se de passagem. Na conferência de 1899, que é feita lá nos Estados Unidos, para resolver o problema sobre o território venezuelano, impressionantemente não tem nenhum representante da Venezuela. A Venezuela não pôde mandar seus representantes e os norte-americanos nomearam 2 advogados americanos para defender os interesses venezuelanos. O problema é que depois que esses advogados morreram, depois que a conferência aconteceu, muito mais tarde os advogados morreram, e nos documentos desses advogados, ou seja, foi descoberto, os historiadores descobriram indícios de corrupção. Eles foram comprados efetivamente para não defenderem os interesses venezuelanos e defenderem os interesses ingleses em grande medida. A partir daí, a Venezuela denunciou toda aquela situação, ela já estava, né, chateada de não ter participado de alguma coisa que está discutindo o seu próprio território, mas a partir dali ela discutiu todo o processo e essa confusão tornou a região da Guiana, essa região de Essequibo, uma região internacionalmente reconhecida como região em litígio. Isso vai até 1966, quando a Venezuela aceita um determinado traçado de fronteira, mas não abre mão da discussão sobre o território em litígio. Só que ali, Thalita, até ali não tinha mais nada, a não ser floresta naquela região e meia dúzia de gato pingado. Hoje, aquela região dá espaço para a exploração de petróleos na região em alto mar.
E é por isso que se voltou, então, toda essa enorme discussão a respeito daí. Esse território é entendido pela Guiana como parte do seu território, tem cerca de 250 mil pessoas morando ali, e é entendido pela Venezuela como parte do território venezuelano que foi roubado em 1899. Então, não é uma discussão pequenininha, é uma grande discussão, mas o presidente tem razão. Tudo que a América Latina não precisa nesse momento é guerra. Está na hora do presidente dar um passo adiante e se colocar como mediador nesse processo, né? Antigamente a gente tinha isso, eram chamados os reis, o Papa, né? Pessoas assim para fazer mediação. Hoje em dia eu acho que essa mediação como forma arbitral, né, um grande juiz escolhido pelos dois casos, não tem mais espaço. Mas o presidente, com a sua força na América Latina, pode sim convidar o Maduro, pode sim convidar a Guiana e fazer um grande tribunal arbitral ali de consenso para chegar a uma situação. Eu, particularmente, acho que a melhor saída seria efetivamente que aquele território viesse a ser incorporado ao território venezuelano, mas que a Guiana tivesse direitos sobre o processo de exploração de petróleo, pelo menos um percentual naquelas áreas. Resolveria dois problemas na América Latina. O primeiro, o problema da guerra, e o segundo, o problema dos embargos constantes que se fazem ao país da Venezuela. Porque se a Guiana tiver parte dos interesses ali, obviamente que ela não vai querer que a economia venezuelana fique, obviamente, embargada internacionalmente. Era uma forma da gente integrar um pouco mais a América Latina e resolver um problema que está ali. Até porque, se a Venezuela quiser botar o seu exército ali, a Guiana não tem como defender. E aí o grande medo do Brasil é que, numa situação dessa, os Estados Unidos use exatamente essa perspectiva para intervir e colocar suas tropas ali. E aí nós teríamos uma situação inaceitável, porque o Brasil, por exemplo, não aceitaria tropas e bases americanas tão próximas do seu território. Fica a dica para a equipe de Lula que vai negociar, imaginando que essa equipe negociará de alguma forma ali com Maduro, chamará para uma reunião, uma mesa de negociação. Fica essa dica que é excelente, é um caminho muito bom realmente que você coloca aí para a negociação em relação a essa anexação da área da Guiana. Fernando, semana importante, o que temos pela frente, semana morna, o que esperar aqui do país, para fora, a gente continua inclusive com esse conflito Israel na faixa de Gaza, né? Não noticiamos ainda hoje, mas temos isso continuando a acontecer de forma violenta, uma escalada inclusive ali na violência nos bombardeios. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre pontos altos da semana, seja aqui no Brasil, seja lá fora. É uma semana morna, né, Thalita? Quando o presidente não está no Brasil, a gente tem que dizer que é uma semana morna, é uma semana em que todas as decisões que serão aqui tomadas serão, de alguma maneira, longe do líder do executivo, então não tem um grande impacto ali. Obviamente que a gente tem que ficar de olho aí nessa confusão que está ainda se mantendo a respeito de legislativo e judiciário, e aí vai efetivamente a sabatina do ministro Dino, que, se não me engano, ou é no final dessa semana ou no início da semana que vem, mas é agora muito próximo, já foi marcada antes do recesso. Então, tanto Dino quanto Gonê terão suas sabatinas ali colocadas. A oposição promete muito barulho, muita crítica, muita confusão, efetivamente, com relação a Dino, e o Senado promete que Dino vai passar sem maiores problemas, afinal de contas, o Gonê foi indicado exatamente como esse salvo-conduto. Ficar de olho nesses acordos, exatamente porque o presidente Lula não está no Brasil, não pode renegociar. O que foi acertado lá atrás tem que ser cumprido pelas partes, e a gente espera que o ministro Dino seja o próximo ministro do STF, que a gente possa, a partir daí, discutir efetivamente as questões do judiciário com uma outra cabeça lá dentro, pensante, e talvez com uma cabeça um pouco mais aprimorada para essa relação política entre executivo, legislativo e judiciário, como o presidente Dino, o ministro Dino, é o meu ato falho. O ministro Dino tem aí uma certa, muita experiência nesse translado, talvez ele seja excelente nesse processo. Agora, internacionalmente, o que vai de novo mover as nossas atenções ali é a faixa de Gaza. Israel recomeçou os bombardeios, as informações são que nós temos mais de 1.000 mortos agora também em outras regiões, está se expandindo a violência mais para a região da Cisjordânia. Há avisos para que os residentes em Gaza abandonem as suas cidades. Israel continua avançando esse processo e nós vamos recomeçar aquela situação horrorosa, Thalita, de receber fotos de crianças, vídeos de crianças palestinas mortas a todos os momentos. O mundo, esses dias um amigo me chamou a atenção para isso, né? Dizer que o mundo não aguenta mais isso, parece que o mundo quer apagar simplesmente a imagem, né? Parece que a gente não aceita a imagem. Não, a imagem, se ela fosse ligada por inteligência artificial, eu diria que ela é desnecessária, mas o que o mundo não aceita mais são as mortes de crianças palestinas, não. Então, está na hora da gente voltar de novo as nossas atenções, a nossa pressão para lá, para ver se a gente consegue um cessar-fogo mais perene em função disso, porque
não vai ter condições da gente passar um Natal nessa situação, sabendo que tantas crianças e tantos inocentes na região continuam sendo massacrados. Deixa eu aproveitar essa sua deixa. Sabe que eu estava lendo agora, antes de começar o programa, uma reportagem do New York Times em relação aos prisioneiros israelenses, palestinos, que foram libertados por Israel naquele acordo que foi feito com o Hamas. Eles fizeram um perfil, eu não tinha visto esse número ainda, mas foram, olha só os números, né? Entre crianças de 14 a 17 anos que foram libertadas, estavam 104 meninos e 3 meninas. Então, são 107 crianças abaixo de 17 anos, entre 14 e 17 anos. Entre os homens, né, maiores de 18, 65 homens e 68 mulheres. Então, para a gente ter uma noção da vida palestina, né, dessas pessoas palestinas que foram libertadas, além das milhares de mortes que acontecem ali na faixa de Gaza. E o que tem me chamado a atenção, para além das imagens horrendas que a gente tem recebido em relação a mortes, são vídeos de soldados israelenses fazendo piada lá na faixa de Gaza, né? Eu vi agora há pouco um vídeo deles andando com as bicicletas que acharam uma casa e provavelmente de jovens e crianças que morreram durante esses bombardeios. Então, além de tudo, essas imagens têm gerado mais revolta, têm aumentado a nossa revolta em relação a tudo isso que está acontecendo ali na faixa de Gaza. Mas é isso, só queria pontuar essas duas questões, porque para a gente não deixar de falar. Você pega 2 pontos importantíssimos aí que refletem a mesma questão, né? Há, na sociedade israelense, um processo cultural de desrespeito aos direitos, às propriedades, aos sentidos e à própria vida da população palestina. Seja isso pelo modo simbólico de construir vídeos, e nós vimos ao longo do último mês uma série de TikTokers, né, jovens em Israel fazendo troça de que em Gaza não haveria água, que não haveria como eles irem ao banheiro, fazendo troça fisicamente com a aparência dos árabes, com os véus e as roupas que usam efetivamente aquelas populações. Isso demonstra um processo corrente na cultura israelense de desumanização efetivamente daquelas populações. Esse é o primeiro processo que foi utilizado ainda na Alemanha nazista para fazer com que os judeus pudessem ser encarcerados em campos de concentração. A Hannah Arendt demonstra muito isso. Quando nós vemos um campo de concentração, quando nós vemos esses assassinatos em massa, a gente tem que entender que esse é o final de um processo. O início desse processo são essas medidas de desumanização. É quando você não aceita o direito do outro, quando você não aceita o direito do outro existir, o direito do outro se portar, o direito do outro ter a sua própria cultura, ter os seus próprios referenciais religiosos. E, infelizmente, Israel há muito tempo usa essa política para poder fazer com que esses assassinatos, essas atrocidades que aconteçam ali, sejam aceitas pela população em geral israelense como uma coisa normal e natural. Estamos matando ratos, estamos matando baratas, estamos matando palestinos. E isso, para eles, se torna, de alguma maneira, uma questão, né, desimportante. E é contra isso que nós temos que lutar. No Brasil, Thalita, para a gente não dizer que a gente só fala mal dos outros países, no Brasil isso acontece também com as populações negras, especialmente nas regiões de periferia, especialmente os homens. Se você pegar as proporções de homens e mulheres e jovens nas prisões israelenses e comparar com as proporções delas nas prisões brasileiras feitas pelas nossas polícias militares, você vai ficar chocada com a proximidade desses valores e como as mesmas políticas lá de encarceramento de jovens homens funcionam aqui efetivamente contra os negros. Então, se a gente reconhece isso lá e diz, olha, isso está errado, não tem como a gente continuar apoiando uma política de segurança pública no Brasil que tem esse componente racial e que tem esse componente de gênero tão claramente colocado. Está na hora da gente botar o dedo na nossa ferida também. Deixa eu aproveitar, estou alongando a nossa conversa, né? Mas você fala sobre botar o dedo na nossa ferida e para além dessa crítica que você faz, que é isso, a gente vem denunciando o que tem sido a política de segurança pública aqui do Brasil há bastante tempo, mas me assustou muito hoje a editoria de violência contra a mulher, Fernando. A gente teve um assassinato de uma mulher em Perus, em São Paulo, uma moça casada com o policial militar socou ela e depois atirou contra ela e a matou, e fora as várias denúncias de violência contra a mulher que vão surgindo a cada semana aqui na imprensa, né? São mulheres já mais conhecidas e por isso essas violências ganham destaque na imprensa, mas são situações que acontecem
cotidianamente na nossa sociedade. Então me chamou bastante atenção essa editoria de violência contra a mulher que não para de crescer. A gente não chegou num ponto de discutir tanto isso que o movimento deveria ser contrário, né? Da gente ver uma redução desses casos. E não é o que a gente tem visto. A gente tem essas imagens, curiosamente, eu nem sabia que a gente tinha essas imagens, mas é desse caso que eu citei em Perus, na zona norte de São Paulo, se eu não me engano, dessa mulher que foi assassinada pelo marido. Ela estava casada há 6 meses, foi assassinada pelo marido, um policial militar, estava de folga, mas é um policial militar, estava armado, socou a esposa e depois atirou 3 vezes contra ela, saiu com o carro, voltou, pegou o corpo da mulher para levar para o hospital, chegou lá, ela morreu, e ele então assumiu que tinha matado a própria esposa. Olha, Thalita, isso é uma coisa que nós temos que começar a pensar, tá? Nós temos uma sociedade machista, sim, o nosso machismo, o patriarcalismo, ele é estrutural, mas mais do que isso, a instituição da polícia militar precisa ser reformada. As mulheres dentro da polícia militar, as policiais militares precisam fazer um movimento organizado e formal contra isso. Todas as pessoas que hoje circundam em torno de uma instituição que é claramente machista, higienista, racista e que usa da violência como forma de solução de todos os problemas, sejam os problemas políticos nacionais, sejam os problemas de referência familiar, ela precisa ser pensada como uma instituição doente, uma instituição que não pode continuar. O PM não pode estar livre, leve, solto para fazer da violência o seu instrumento de ação na sociedade, só porque, de alguma maneira, as classes altas acham que ele precisa conter as classes baixas nesse processo. É preciso repensar toda essa estrutura e está na hora das mulheres na polícia militar começarem a trazer a sua voz a respeito disso, porque elas funcionam dentro de uma instituição que está necessariamente ameaçando a vida delas. A quantidade de mulheres que são casadas ou que têm namorados, amigos próximos dessa instituição que sofrem violência cotidiana, a quantidade de mulheres dentro da polícia militar que sofrem violência cotidiana é muito grande. Elas não podem acreditar que isso é normal, que isso é assim. Está na hora dessas mulheres, assim como tantas outras no mundo, que nos fizeram a gente, homem, compreender o quanto a nossa posição, muitas vezes de elevar a voz, de se colocar numa discussão que nós achávamos normal, quanto aquilo era machista. Está na hora dessas mulheres darem um passo à frente e parar de serem arrimo para uma instituição que de alguma maneira coloca em risco essa estrutura. Há muito que todo mundo denuncia a Polícia Militar do Brasil como uma instituição doente. Ela é perversa no que tange a relação com as mulheres e ela é perversa também no que tange à nossa democracia. Eu tenho dito em vários lugares, enquanto tivermos uma polícia militar completamente sem controle como nós temos, a nossa democracia vai ser sempre de baixa qualidade. E as nossas mulheres vão estar sempre em risco de serem mortas por qualquer situação nesse sentido. É óbvio que o que estamos vendo, Thalita, ainda é reflexo do aumento do número de armas feitos no governo Bolsonaro. Todas as pesquisas mostram isso. Sempre que você tem uma elevação do número de armas na sociedade, 2 grupos sociais morrem de forma imediata. O primeiro, policiais, o segundo são mulheres. E, portanto, essa gente precisa entender efetivamente que, ao defender esse tipo de coisa, estão colocando em risco as suas próprias vidas. E eu tenho a impressão que esse PM que fez isso, se nós pegarmos a história dele e vermos como ele se portava antes de entrar na polícia militar, muito provavelmente ele não mataria essa mulher. Muito provavelmente ele seria agressivo, grosso, talvez até agredisse, porque o machismo é estrutural nas sociedades, mas o acesso à arma e o treinamento efetivo da ideia de que eu posso usar essa arma sem nenhum controle, sem nenhuma situação, faz com que esse indivíduo, já machista, tenha a condição de fazer o que faz, e as mulheres efetivamente estão em risco. É tão revoltante esse vídeo, essa situação, né? Fernando, muito obrigada pela parceria, por estar aqui pronto para comentar qualquer assunto junto comigo, inclusive, viu? Muito obrigada, uma ótima semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um beijão. Obrigado, Thalita. Um beijo para todo mundo e final de ano chegando, a semana promete e a gente segue aí com esperança. É isso, sempre com esperança. Beijo, Fernando Horta, historiador e professor. Aliás, canal do Fernando Horta, você pode acompanhar no YouTube. O Fernando está sempre também com as transmissões, divulgando material. É sempre muito bacana acompanhar o trabalho do Fernando pelo YouTube também. E aqui Ajude a financiar este canal, seja membro. Mande um Pix para canalfernandohorta@gmail.com.